Uma outra questão que penso ser bastante importante quando nós tratamos as relações entre meio ambiente e pandemia é fazer uma análise e uma observação e uma grande reflexão sobre dados que estão sendo registrados e que agora começam a apresentar uma certa relação. Desde a década de 40, tem sido observado que 70% das novas enfermidades registradas aqui no nosso planeta, elas tiveram origem animal. Além disso, tem sido demonstrado que o desmatamento e a fragmentação das paisagens, elas têm sido então os principais responsáveis pela transmissão direta destas infecções zoonóticas. Mas qual é a relação entre uma endemia, uma nova enfermidade e o desmatamento? Bom, temos que entender que um ecossistema, como uma floresta, por exemplo, ela evoluiu durante os bilhões de anos e hoje ela está em uma perfeita harmonia entre todos os organismos que ali convivem. Esta perfeita harmonia é representada desde os micro-organismos aos macro-organismos. Os micro-organismos representados então pelos vírus e as bactérias, até os macro-organismos como os mamíferos, os grandes ou os pequenos roedores que ali convivem. O fato de estarmos do ser humano provocar então o desmatamento ou a queimada ou a destruição desses habitats vai fazer com que os organismos que estão presentes nestes ecossistemas, por uma questão simples de sobrevivência, que é a busca de todo ser vivo, é buscar novos ambientes, buscar novos habitats. A destruição desses habitats vai fazer com que para os micro-organismos, para o vírus, por exemplo, que precisa de um hospedeiro para a tua sobrevivência, se você destrói estes habitats, ele vai naturalmente procurar um novo hospedeiro. E por que se faz, então, o desmatamento? Pelo uso do solo, basicamente, mas também pelo crescimento das civilizações e há uma aproximação, começa a existir uma aproximação da civilização humana com relação a estes ecossistemas ou com essas florestas nativas. À medida que começa a acontecer uma aproximação destes dois ambientes, a civilização humana e a floresta, e a destruição desses ecossistemas que já há milhões de anos está em equilíbrio, faz com que estes vírus comecem a buscar então novos hospedeiros. Se houve uma redução dos animais e dos organismos que eram seus hospedeiros naturais, vivendo nas florestas, ele vai começar a buscar novos hospedeiros. E estes novos hospedeiros podem ser nós, os seres humanos. Mas a relação entre este vírus e este novo hospedeiro, no caso nós, pode não ser tão equilibrada, como se observa então nas florestas, porque lá houve então uma readaptação e um equilíbrio que foi se ajustando nos últimos milhões de anos. E os micro-organismos, por estar num novo ambiente, num novo habitat, que seria o nosso corpo humano, ela vai se adaptar, vai se ajustando a este novo ambiente. E por isso esses vírus, por eles terem essa capacidade de serem altamente mutáveis, esta mutação é uma forma de estarem se adaptando a esse novo lugar, a esse novo ambiente. E nós, seres humanos, também, como nós não temos esse contato com estes micro-organismos, esses vírus que são novos para nós, nós também não temos defesas adequadas. E isso vai criar, então, novas enfermidades. O Brasil, ele está... quando se discute, na verdade, a problemática do desmatamento da floresta amazônica, e este ano houve, há registros de um aumento significativo no desmatamento da floresta amazônica, há registros de que em torno de 50% desde o início do ano, em termos de aumento da taxa de desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. Isso demonstra, na verdade, uma grande preocupação mundial, não apenas com relação às questões de desmatamento, diminuição da absorção do CO2, aumento da temperatura, aumento da emissão dos gases do efeito estufa, etc., mas principalmente com essas questões que já têm sido observados, o aumento então destas endemias nas últimas décadas. Tem se observado um aumento gradativo de endemias ao longo do nosso planeta. O ebola, por exemplo, é um grande exemplo já confirmado desta aproximação entre o ser humano das florestas que estavam intactas,
E aqui o Covid também suspeita-se, na verdade, se esta pandemia não teve uma origem desta forma, né? Independente disso, há uma preocupação muito grande e uma reflexão que todos nós devemos fazer com relação à importância, na verdade, da preservação destes grandes ambientes, das grandes florestas e que estão em uma harmonia, e o quanto nós devemos, na verdade, respeitar e manter uma convivência adequada e equilibrada. Não estou dizendo que não deva existir um crescimento, a urbanização e o crescimento econômico, etc., mas que isso aconteça de uma forma sustentável. Isto é possível e precisamos rever as nossas metas, as nossas atitudes e as nossas relações com o meio ambiente.